Picos e vales. Quem já não passou por isso? Há momentos que a gente levanta e parece que tudo vai se acabar naquele dia. Aquele peso. Você busca uma gota de esperança, você vai buscar uma gota de alegria e não encontra. Porque a circunstância da vida está muito difícil. Sempre nós vamos ter, nos vales, alguma coisa que está nos prendendo ali. E quando nós estamos nos picos da nossa vida, parece que tudo dá certo. Nós louvamos, nós cantamos por nada. Porque as coisas vão bem. Então, você está ali naquele momento de dizer, que nunca mais isso aqui cesse. Mas por quê? Porque houve uma conquista, houve uma vitória. É por isso que nós estamos aqui. Na realidade, o que todos nós queremos na vida, o que é? Ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Como seria gostoso se a gente levantasse todos os dias felizes? Tem pessoas que são muito positivas. Você pergunta para ela como vai, ela vai dizer que está tudo bem. Outras são muito negativas. Você pergunta para ela como você está, sabe, não está lá tão coisa boa não. Geralmente você vai pegar um copo, você pode encher o copo pela metade, deixa ali água pela metade. Pergunte para uns, qual é o estado desse copo aí? Elas dizem assim, está quase cheio. Ou, né? E o outro vai dizer, está quase vazio. Por quê? Porque é impressionante como nós vemos as coisas segundo o Espírito que nós possuímos. Segundo aquilo que nós estamos vivendo. E a vida sempre nos apresenta essas coisas. Você não vai ficar livre de problema. Nós sempre vamos ter problemas na vida. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar. O Senhor está conosco todos os dias. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, ele faz menção de uma igreja muito especial para ele, que era a igreja da Macedônia, ou as igrejas daquela região. Por quê? Porque no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz assim, para a igreja de Corinto, também, meus irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, preste atenção, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Por quê? No meio de muita tribulação, quer dizer, quando nós estamos na tribulação, o que que nós diríamos? Nós estamos no pico ou estamos no vale? Geralmente, eu estou no vale. Está tudo para baixo na minha vida. Por quê? Porque as tribulações, as lutas são muito grandes. E esta igreja, Paulo está referenciando a igreja de Corinto como sendo uma igreja especial. E olhe por quê? Porque no meio de grande tribulação, de muitas provas, manifestaram abundância de alegria. No meio do vale, no meio das tribulações, no meio de muitas provas, eles manifestam abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, porque eram muito pobres, paupérrimos, então superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Há muitas pessoas que estão definindo a bênção de Deus pelo que recebem dele.
por aquilo que eu conquisto. E se eu não estou conquistando, então alguma coisa está errada e eu não estou mais recebendo e não estou mais sentindo Deus. Nunca nós começamos aqui em cima. Nós temos os momentos de começo. Os momentos de início são sempre difíceis. As caminhadas da vida são sempre difíceis quando nós estamos no começo. E eu li uma história verídica, essa é uma história verídica, e ela mexeu muito comigo, porque trata-se de um jovem nos Estados Unidos, fazendo faculdade, com muitas dificuldades, e precisava trabalhar para poder pagar a sua faculdade. Ele estava cursando medicina, e o curso de medicina custa muito dinheiro. Então, para ele poder completar as finanças e pagar o seu curso, ele foi vender enciclopédias. Na época, enciclopédia era uma coisa maravilhosa. Meu pai, então, era o sonho de todo vendedor. Se ele chegasse lá com uma pasta enorme, com enciclopédia, meu pai já estava tirando o cheque do bolso, só esperando ele dar as dicas. Mas ele chegava para minha mãe e disse, isso vai ser bom para os meninos, eles vão pesquisar. Comprava as enciclopédias e a gente nem sequer olhava para elas. Mas ele comprava a enciclopédia. Não é verdade, Carminha? Minha irmã, está aí, ela está de prova. A Miriam está lá também, sabe disso. Então ele comprava, porque ele dizia, é muito bom. E esse moço, então, foi vender essas enciclopédias. E numa certa tarde, um calor tremendo, 1h pouco da tarde, ele bate numa porta, porque havia havido uma indicação de que essa pessoa estaria interessada nas enciclopédias. E quando ele bate naquela porta, vem um adolescente e atende ele, e ele pergunta pelo pai dela, aqui mora fulano de tal, deu o nome e o sobrenome, ela disse, sim, são meus pais. Ele disse, eu posso falar com eles? Ele, não, eles não estão agora, no momento, eles estão fora. E aquele moço, então, estava meio pálido, cansado, suado, e ele disse, puxa, eles vão estar aqui na próxima semana, talvez na próxima semana você possa encontrá-los aqui. E ele pede um copo d'água, aquela moça. E aquela menina olha para ele e diz assim, você parece que não comeu nada até agora. Ele disse, não, eu não tenho condições, meu tempo não permite, e eu não, na realidade eu estou sem recurso para o almoço. E aquela moça então fala para ele assim, entre aqui, sente aí. E ela então fala com a empregada da casa, que preparasse um sanduíche muito gostoso para ele, preparou um copo de leite, e ele foi e se alimentou ali. No momento do vale, pode ter certeza, Deus está conosco. E aquele jovem se alimentou, ele comeu, e ali ele então agradece, vai embora, não encontra mais aquela moça, não encontrou mais seus pais, eu não sei, a história não diz. Passam-se os anos. E então no hospital daquela cidade, essa moça, agora já adulta, ela é recebida no hospital com um câncer. E foi feita uma cirurgia de urgência. E depois daquela cirurgia, os pais ali, junto com ela, chega uma conta de quase $100 mil. E aquele homem olha para aquela conta, olha para a mulher, olha para a filha, e os três começam a chorar. Por quê? Porque eles não tinham como pagar ali. Não tinham como pagar. E então ele olha para aquela pessoa que trouxe, ele disse, olha, eu realmente não sei o que fazer, porque eu não tenho como pagar isso. Ele disse, bom, você não vai ter alta daqui até que você pague a sua conta. Você precisa resolver essa questão. E então aquela conta é levada para o diretor do hospital. Em 15 minutos, aquele homem recebe de volta aquela cobrança.
Só que agora ele é surpreendido, porque ali tinha um carimbo, quitado. Toda a dívida quitada. E ele olha para aquilo, ele fica olhando, mas como pode ser isso? O que aconteceu aqui? E quando ele virou no verso, ele leu a seguinte frase: muito obrigado pelo copo do leite e pelo sanduíche que você me forneceu. A vida é assim. Não importa os vales que nós passamos, o que nós precisamos entender é que Deus tem propósitos para nós. Muitas vezes, quando nós estamos nos vales, nós temos a tendência de resmungar. Nós temos a tendência de ficar falando. Nós temos a tendência de dizer coisas que não deveriam ser ditas. Por quê? Porque como eu posso ser feliz, como eu posso ser próspero, como eu posso alcançar meus objetivos, se essa situação está aqui, como que eu vou sair daqui? E geralmente somos acometidos desses sentimentos, e nós ficamos querendo computar em nossas mentes como é que nós vamos resolver uma certa situação ou outra. Então os vales não são lugares muito bons. Mas quantas vezes alcançamos o pico e estamos tão bem abastecidos e as coisas estão indo tão legais para nós, que nós temos a tendência de deixar as coisas de Deus, porque estamos confiando nos momentos que nós vivemos no pico. Então isso acontece. Eu estive agora nas minhas férias. Nós fomos nas montanhas lá no Colorado, é uma montanha maravilhosa, parecida com essas que apareceram aqui. E eu estava muito feliz, porque a vista é maravilhosa, subimos a quase 3.000 e poucos metros de altura, e quando eu cheguei lá, eu anotei que quando eu subi as escadas para entrar num lugar lá que era de recepção a turistas, eu comecei a cansar. E começou a me dar uma certa tontura. E aí então, havia uma outra moça que já estava lá também, meia tonta, e eu vi que a mulher estava medindo a oxigenização do sangue dela. Ela tirou dela o dedinho dela e disse: põe o meu aí, minha irmã, porque eu estou sentindo assim um negócio diferente. Quando eu coloquei meu dedo ali, meu oxigênio, saturação no meu sangue estava em 83. E ela disse: olha, senhor, você senta aí e fica aí uns 15, 20 minutos. E se esse sintoma não passar, é melhor você daqui descer e ir lá para baixo. Então há momentos que os nossos picos de vida, eles tiram de nós o oxigênio da fé. E nós começamos a nos sentir senhores das coisas, e começamos a passar mal espiritualmente. É preciso descer para os lugares mais baixos, para aprender de onde nós saímos e quem foi que nos conduziu até lá. Elias foi um profeta maravilhoso. Ele estava ali e enfrenta todos os profetas de Baal, com uma fé poderosíssima. Ele afronta aqueles homens, aqueles profetas, inclusive zomba deles, porque eles estão ali pedindo aos deuses que fizesse alguma coisa, fizesse descer fogo sobre aquele lugar, e nada acontece, nada acontecia. E então, cheio de fé, cheio de convicção de que Deus daria o fogo para queimar aquele altar, ele manda fazer valetas, enchendo de água, molhando toda a madeira, molhando todo o sacrifício. E aí então, quando ele fala com Deus e pede a Deus que envie o fogo vem. E ele está ali, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, e todos começam a glorificar o Senhor. Daqui a pouco, ele leva todos os profetas, manda que todos fossem mortos. E aí vem uma mulher. Jezabel diz: tão certo quanto você vive hoje,
amanhã eu farei contigo tudo aquilo que você fez com esses profetas. E então Elias, que estava cheio, que estava no pico, literalmente lá em cima do monte, ele desce correndo para o deserto e começa a pedir que retire sua própria vida, esquecendo-se de que Deus estava com ele em todos os momentos. Somos assim. Nós temos esses altos e baixos. Nós começamos a lamentar por coisas. E eu creio que hoje à noite Deus quer nos revelar alguma coisa, porque se você e eu estamos em busca de felicidade, se eu e você estamos em busca de sermos realmente felizes, de sermos estáveis, não importa se estamos no vale ou se estamos no pico. Se estamos no vale, nós devemos confiar em Deus. E se estivermos no pico, nós devemos glorificar a Deus. Não importa, nossos sentimentos não devem variar pelos lugares onde nós estamos. Se eu estou aqui, eu confio no Senhor. E se eu estou aqui, eu estou por causa da graça do Senhor. Em todos os momentos, eu dou glórias a Deus. Eu louvo a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. Eu tenho minha irmã aqui. E ela sempre manda uns áudios para a gente. Tem um grupo da família, ela bota lá: hoje foi o dia que fez o Senhor, e nós devemos nos alegrar nele. E eu digo, glória a Deus, é isso mesmo, todo dia é o dia que fez o Senhor, e nós devemos nos alegrar nele. Por quê? Porque Deus é bom. E Deus é bom quando? Em todo o tempo. Então nós temos que nos revestir da palavra dele para podermos entender que nos momentos de vale ele está conosco, nos momentos de vida mais importantes de alegria ele está conosco. Olha, Jesus enfrentou todos os tipos de problemas que nós possamos passar, ele enfrentou também. E em nenhum momento você vê Jesus Cristo reclamar. Eu nunca me esqueço, recebendo uma carta de despejo. O que você faz com a carta de despejo? Você está assim, você tem um mês para sair da sua casa, leva seus cacarecos e vai embora. Quando você pega um negócio daquele, sabe o que é que passa na mente da gente? Você vê saindo a sua mulher, seus filhos indo atrás, você sem rumo e sem destino. E aquilo invade o coração da gente. E você começa a refletir, diz, mas espera um pouquinho, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa. Naquele momento, o meu primeiro instinto foi, eu vou colocar um paletó, vou lá na IBM, vou botar meu currículo. E quando eu estava de paletó para botar um currículo, e eu passo por um quarto, o Senhor disse, entre nesse quarto. E quando ele mandou entrar no quarto, ele disse, abra a minha palavra. E quando eu abri a palavra, eu abri em Filipenses capítulo 4, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquele vale estava bem diante de mim. Era o vale do despejo, era o vale que eu teria que enfrentar, um vale que me traria vergonha. Então agora eu estou decidido a fazer alguma coisa na minha força. Nada vai acontecer. Não vai acontecer isso. Eu não vou ser despejado aqui. E Deus manda entrar naquele quarto e diz assim, agora ora e lê a minha palavra. E quando eu abri essa palavra e li, tudo que eu pude fazer foi chorar diante de Deus e dizer, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Ele disse, vai para o banco. Eles vão me entregar. Vai procurar o gerente que ele mandou isso aqui. E lá vai eu para o banco. Entreguei a carta na mão dele. Era como se diz, está aqui o pescoço, põe a guilhotina. Corta. E aquele homem pega e por alguma razão, por isso que eu estou dizendo para você, você e eu, nós não sabemos sair de vales. Eu e você, nós só vemos o osso, nós só vemos a seca, nós só vemos as circunstâncias. Mas Deus vê o futuro. Deus sabe o que Ele vai fazer. E então Ele toca no coração daquele homem. E aquele homem sai de repartição em repartição, querendo uma solução para mim. Uma carta que ele havia assinado para eu sair. E sem entender por quê,
os advogados já não tinham me expulsado de lá. E quando ele soube que eu estava ali há cerca de 4 anos, ele disse: eu não sei como que está acontecendo isso. Isso não é possível. E só via as cabeças assim, eu ficava vendo e só via as cabeças assim, eu digo: não vai dar certo, Senhor, sustenta. Vale é lugar de clamor. O vale é lugar de você depender totalmente dEle. E então ele disse: olha, infelizmente eu não posso fazer nada, eu já fui em todos os lugares aqui, mas não tem solução para isso. E de repente veio uma senhora loira, passando com óculos, eu me lembro do jeitinho dela, ela estava com os óculos pendurados aqui. E aí então ele diz assim: essa mulher aí entende muita coisa de banco. Ela chamou e diz assim: olha, o caso dele é esse, esse, esse. Ela olhou para ele e falou assim: você faça o seguinte, faça uma carta para o banco dizendo isso, 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 isso. Eu disse: minha filha, eu não sei escrever esse negócio, eu não sou advogada. Ela disse: então me dê um pedaço de papel. E ela escreve de punho o que eu deveria fazer. Eu levei para o doutor Silveira. O doutor Silveira fez a redação daquele documento. E eu fiquei naquele apartamento mais 3 anos. Por quê? Porque os vales não devem decidir nossa vida. Nem os picos devem decidir nossa vida. Nós temos que entender que eu esteja no vale, o Senhor está comigo. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, ele foi colocado porque ele estava resoluto em Deus. Porque ele disse: eu não vou deixar de orar ao meu Deus, porque o meu Deus é tudo na minha vida. Se você não vai adorar, então você vai ser o alimento dos leões amanhã. Vou para a cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões. Por quê? Porque os vales não representam a sua derrota. Os vales muitas vezes representam para você o lugar do socorro divino. É ali que Ele vai te encontrar. Escute, Ele não tirou os amigos de Daniel da fornalha, mas Ele entrou junto com eles na fornalha. E por causa da presença dEle no meio da fornalha, no meio daquela coisa que foi aquecida 10 vezes mais, Ele passeava junto com eles e nenhum cabelo da cabeça dele foi queimado. Por quê? Porque ele tinha um propósito, eles tinham uma coisa dentro de si: eu adorarei o Senhor Deus Todo-Poderoso em todos os momentos da minha vida. E porque eles fizeram isso, foram mandados para a fornalha. Mas quando foram para a fornalha, por causa do Deus que ele serviu, o Deus que ele serviu entrou na fornalha junto com eles. Eu não sei aonde você está, eu não sei se você está num vale ou se você está num pico hoje maravilhoso da tua vida. Mas uma coisa eu quero lhes colocar no coração, para que você saiba lidar com ambas as coisas. Para que você não se desespere e nem se alegre demais na sua própria força, porque se você está passando por alguma coisa boa, é porque Deus te deu. Toda boa dádiva vem do alto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de uma cena que marcou minha vida. Essa aconteceu na nossa casa com meu pai. Não sei, Carmen, se você lembra disso. Claro que eu lembro, você é mais velho que eu. Claro que vai lembrar. Mas eu me lembro que havia uma dívida a ser paga no colégio. E meu pai sabia que não tinha o dinheiro para pagar. Era uma dívida muito alta. E eu me lembro que naquele dia, eu acredito que foi logo depois do almoço, por volta de 1h da tarde, meu pai estava no banheiro. Lembra disso? E ali ele sentou na banheira. Tinha uma banheira assim, ele sentou ali. E disse para minha mãe: chama os meninos. E veio todos os filhos. E meu pai falou a situação. Mas ele disse uma coisa. Ele disse assim: Deus proverá. E naquela tarde nós oramos juntos, nós choramos junto com ele. E quando foi à tarde, meu pai foi para o banco. Eu estava com ele no banco, nesse dia. Ele me levou junto. Havia um advogado e havia um empresário.
com meu pai. E meu pai então falou com aquele gerente do banco e ele disse: pastor, quanto o senhor quer? Meu pai tremeu, porque a dívida era muito alta. E ele fez assim e deu valor para ele. E quando ele deu o valor para ele, o homem disse assim: aguarde um minuto. Chamou o tesoureiro do banco e disse para ele: atenda o pastor. Meu pai falou: espera um pouco, espera um pouco. E a garantia disso? Quem vai ser o fiador disso? Porque nós temos aqui esse irmão, mas a empresa dele não está bem. E nós não temos fiadores. E aquele homem olha para meu pai e diz assim: pastor, a sua palavra é o que nós precisamos. E naquele dia, meu pai sai dali com aquele valor. Ele fala com os professores da escola. E a escola saiu de todas as suas dívidas. Sabe por quê? Porque no meio das nossas tribulações, o Senhor se faz presente. Você já esteve em alguma semelhança? Você já esteve em algum problema assim? Na realidade, o que eu estou dizendo para vocês é que nós definimos vales e picos como sendo momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de angústia e momentos de tribulação. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: se nós queremos ser felizes, independente se estamos nos vales ou se independente se estamos no pico, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Sabe, o pastor André subiu aqui e começou a falar sobre Deus, começou a falar dessa segurança. E eu digo para vocês uma coisa muito importante: quem tem Deus tem tudo. Mas veja, isso é uma coisa que precisa ser depositada nele. Deus não pode ser visto, Deus não pode ser tocado, mas Deus pode ser experimentado. Cada um de nós temos que ouvir a palavra, nos segurar na palavra. Eu sempre digo às pessoas: quando você não tem uma voz divina no seu ouvido dizendo alguma coisa, persevere na promessa dele, fique na palavra dele, porque ele vai provar você nesta palavra até que ele libere a bênção para você. O que determina a tua felicidade? São os teus momentos de picos? São os momentos gostosos da vida? O que determina a tua felicidade? O que determina você dizer: eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo? É comum, nos dias de hoje, nós encontrarmos pessoas dizendo que querem ser felizes. No casamento, as pessoas dizem: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz profissionalmente, eu quero ser realizado, eu quero me realizar, eu quero ter sucesso, eu quero ter o suficiente para sustentar tudo o que eu preciso. É assim que nós pensamos, é assim que nós estamos querendo medir Deus e se relacionar com Deus. Socialmente, nós dizemos: tudo que eu preciso é de chegar a um lugar ao sol. Eu quero chegar em algum lugar. Eu quero conquistar. E então, quando nós vamos nesta visão, e nós temos tudo para chegar ali, e nós passamos por momentos difíceis, nós entramos em determinados vales, tudo fica confuso. Por quê? Porque nós achamos que nossa vida nunca vai dar certo. Nós achamos que nunca nós vamos conseguir. Eu me lembro que uma certa vez uma moça veio morar conosco por 1 ano, porque ela havia tentado escola de medicina por 3 anos e não tinha passado no vestibular. E naquele ano ela estava ali morando conosco, então ficava a semana inteira, fazia cursinho, vinha para casa, a gente conversava, orava com ela, e chegou num momento que ela disse assim: sabe, eu estou morrendo de medo,
Eu disse, por que você está com medo? Ela disse, porque eu tenho medo de mais uma vez ser reprovada no vestibular. E eu disse para ela uma coisa assim, disse, olha, o que você quer? Ela disse, eu quero ser médica. Se esse desejo está no coração, quem colocou esse desejo no teu coração? Deus. Então, se Deus colocou isso no seu coração, você vai ser aprovada. E naquele ano ela foi aprovada. E é uma médica hoje. Mas sabe o que ela havia dito? Eu acho que eu vou fazer a minha segunda opção. Qual era a sua segunda opção? Enfermagem. E sabe, se você for buscar no papel, nesse país, eu acredito que uma grande porcentagem de pessoas estão na segunda ou terceira opção da sua vida, porque nunca conseguiram passar a primeira. E é por isso que muitas vezes, uma certa ocasião, eu estava ouvindo um documentário na TV, quando as pessoas estavam vivendo como mendigos nas ruas, e quando eles foram entrevistar esses mendigos, uns eram médicos, outros eram advogados, engenheiros, que foram para a rua. Sabe por quê? Porque frustraram-se nas suas carreiras, frustraram-se naquilo que foram fazer. Sabe por quê? Porque nunca se realizaram. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus diz que feliz, a palavra feliz é a palavra que expressa ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, ter o que você vai em busca. É isso que a palavra felicidade, feliz, significa. E ela vem de uma raiz, preste atenção, ela vem de uma raiz, e eu quero chamar a atenção de vocês, que as línguas usadas na Bíblia, elas possuem e carregam para outra palavra, o sentido das suas raízes. Porque elas expressam coisas, elas são carregadas de poder. E então essa palavra vem de uma outra palavra que quer dizer ir direto. Então veja bem, eu sou feliz, eu vou direto. A palavra significa andar, ir em frente, avançar, progredir, seguir diretamente. Note que ela está envolvendo alguma coisa e nos dizendo alguma coisa. Nada pode parar o Filho de Deus. Nada pode nos desviar daquilo que nós colocamos como propósitos da nossa vida. Eu digo a vocês que pelos salmos que nós lemos na palavra de Deus, Deus diz assim, quando vocês eram ainda informes, eu sabia de toda a tua vida. Foi eu que dei a vocês toda a tua vida. E agora cabe-nos, pelo Espírito Santo, descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Portanto, nós temos de Deus, o Espírito Santo, como uma bússola que nos garante alcançar os propósitos divinos. Mas o que é que nos desvia disso? Os nossos vales e os nossos problemas. Essa palavra significa corrigir, significa declarar feliz, chamar bem-aventurado. É isso que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado é o varão que medita na minha palavra. Quando? Quando está lá em cima? Não. Quando está aqui embaixo? Não. Medita quando? De dia e de noite. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. E isso acontecendo na nossa vida, nós somos perfeitamente felizes. Não é dinheiro, irmãos. Isso é um engano. As pessoas acham que se eu conquistar isso aqui, se eu tiver isso aqui, se eu possuir isso aqui, então eu serei feliz. E sabe, todas as pessoas que foram nessa direção e lutaram para chegar nos lugares que eles diziam ser felizes, quando chegaram lá, eles descobriram que eram os mais infelizes da terra. Então, pastor, o que é que nós precisamos? E como é que nós podemos vencer tudo isso? Como é que na realidade eu posso ser feliz? Como que eu posso viver uma vida constante, firme
inabalável, mesmo nos vales da vida e mesmo nos picos da vida. Como? A palavra de Deus nos diz. Pastor Peter Lord era um homem muito especial e ele tinha os ensinamentos. Quem tem problema aqui? Levante a mão. Ele falou isso. Quem tem problema? Igualzinho vocês fizeram. Todo mundo levantou a mão. Aí ele disse a segunda coisa, e eu vou fazer a pergunta para vocês. Quantos de vocês gostariam de se livrar do seu problema agora? Olha, você tem fé, viu? Ela já fez logo assim, eu sei, porque logo, tem que ser agora. Quem é que não gostaria de emagrecer de hoje para amanhã uns 10 quilos? Ora, meu Deus, me mostre aí essa fórmula, pastor, que eu estou comprando. Mas eu tenho que lhe dizer que isto aí, esta casta aí só sai com jejum e oração. Você vai ter que jejuar. Então ele disse, querem mesmo? Você quer mesmo trocar o problema? Você quer ficar livre do seu problema? Não falha isso aí, não falha. Ele disse, é infalível. Querem mesmo? Ele disse, então troca o teu problema com o outro. Você resolve. Nós conseguimos resolver o problema em todo mundo, mas os nossos, nós somos quase que anestesiados. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos não nos permitem viver algo diferente do que aquilo e aquele mal-estar que está em nós. Mas se você falar para o outro, você diz, não, faça isso, faça aquilo outro. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas hoje à noite. E quando você sair daquela porta ali, não importa o vale que você esteja atravessando, não importa onde você está na tua vida, mas você vai entender uma coisa, que a tua felicidade não depende de coisas. Sua felicidade plena não depende de tuas conquistas neste mundo. A tua felicidade plena não depende do quanto você está ganhando. Mas disto que eu vou lhe apresentar hoje à noite, no nome poderoso de Jesus. Salmos 84, versículo 10 a 12, diz o seguinte. Pois um dia, presta atenção, um dia nos teus átrios, ou seja, vamos colocar na linguagem de hoje, um dia neste tabernáculo aqui, neste santuário aqui, vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor dá graça e glória. Aleluia. Nenhum bem, escutem, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Ele faz coisas que você não imagina. E mesmo às vezes nós recebendo coisas que nós não imaginamos, uma semana depois parece que Deus nem existe mais. Feliz é o homem que confia em Deus, não é o homem que conquista coisas. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, Salmo 128, versículo de 1 a 6, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aleluia, você teme ao Senhor? Então você é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Olha que coisa maravilhosa. Essa é uma promessa de Deus.
Isso é uma visão de Deus. Isso aqui é uma revelação sobre Deus. Tudo te irá bem. Aleluia. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então muitas vezes nós estamos no meio dos vales, nós esquecemos de Deus, nós somos tomados por angústia, nós somos tomados por aflições, e parece que você sente assim: eu quero ver Deus, não consigo. Eu grito para Ele, mas Ele parece que não me ouve, parece que minhas orações não passam desse teto. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Pois então eu quero dizer para vocês que se nós formos agora vencer os vales, nós temos que chegar a Deus. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente. Eu estava lendo um comentário sobre Davi. E Davi construiu o templo do Senhor, e enquanto não estava terminado, ele construiu um provisório. Então, o comentário diz o seguinte: ele ficava o dia inteiro trabalhando, era muito quente, e aí ele vinha, e no momento que ele vinha para descanso, o sol estava batendo nas paredes daquela construção, e ficava sombra. E então ele deitava naquela sombra, e ali ele começa a dizer sobre descansar à sombra do Onipotente. Sabe, meus amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: às vezes os vales são os lugares mais propícios para nós encontrarmos com Deus. São exatamente naqueles momentos mais difíceis onde nós começamos a clamar a Deus, e clamamos, e aí Deus vem e nos acolhe. E diz aqui: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia. Feliz é o homem que acha sabedoria e o que adquire o conhecimento. Olha o que Provérbios diz no capítulo 3, versículo de 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro, escute, melhor é o lucro que ela dá. Quem? A sabedoria. Melhor o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Aquilo que nós julgamos que são os nossos picos, aquilo que nós julgamos que são os melhores momentos da nossa vida, a Bíblia diz: não, a sabedoria do alto é melhor do que isso e mais precioso do que isso. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Eu estava falando com uma mulher muito rica, e ela entrou numa situação muito difícil financeira, e então, sabe o que aconteceu? Pouco a pouco ela levava as suas joias e hipotecava nos bancos. E dali não sobrou nada em casa. Porque joias são joias, mas Deus é a nossa provisão. E ela foi descendo do pico da vida dela. Tudo aquilo que havia sido conseguido, tudo aquilo que havia sido comprado, ela agora estava dentro de um cofre, de um banco, e ela não podia ter mais acesso. Mas foi naquele momento que ela busca Deus e clama pelo Senhor. E quando ela descobre Deus na sua vida, sabe o que ela diz? Eu não preciso mais dessas joias. Porque ela encontrou o tesouro da vida dela. Sabe, meus amados irmãos, nós temos que entender certas coisas, porque os tempos são muito difíceis. Os tempos de hoje são muito, mas muito difíceis.
E Deus não quer que você esteja aqui e esteja ali. Ele está nos dando uma palavra. Ele está dizendo: confia em mim, lança o teu fardo sobre mim. Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu cuidarei de vocês. Mas nós nos angustiamos porque não sabemos como. Nós nos angustiamos porque no meio do vale nós só vemos as coisas que estão ali. Nós vemos muitas vezes a areia seca, nós vemos os perigos dos animais, nós vemos certas coisas, mas nós não conseguimos enxergar Ele ali conosco. Sua felicidade não está em coisas. Sua felicidade está na sabedoria de Deus. Diz que aqui em Valinhos não, em Sumaré, vocês lembram na época que os bois sumiram daqui do Brasil? Lembra? Acho que foi na época do presidente Collor, né? Quercia. Foi na época que os bois fugiram, que não tinha mais carne para comprar, vocês lembram disso? Então era aquele negócio, corria com filas enormes para comprar carne. Aí o homem, ora, o que era bom para um, que era pico para um, foi o vale para o outro. Porque esse negociante aqui de Sumaré vendia, sabe o quê? Carvão. E não tinha churrasco. E ele coçava a cabeça. Os sacos de carvão lá, tudo lá, sem vender. E ele disse: meu Deus, me ajude, me dê uma ideia. Sabedoria faz isso. Ponha uma placa: vai faltar carvão, 1 saco por pessoa, por favor, não insista. Ficou fila, levaram tudo. Quem diria que ele sairia daqui? Por causa da sabedoria. Qual é o teu problema? O que o Senhor pode falar? Escute, Deus não vai invadir você, Deus não vai invadir os seus pensamentos, Deus sempre fala conosco quando está tudo calmo. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Então, o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Do que adianta você ter tanto dinheiro, mas não ter vida? Mas e se você tiver vida, e você tiver as riquezas que Deus vai te dar? Sabe, isto é prosperidade. É porque Deus está conosco. Não é porque eu tenho dinheiro no banco, é porque o Senhor está conosco todos os dias. E Ele cumpre a sua palavra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deliciosos. Tem gente que diz assim: a vida cristã é um sofrimento. Eu digo, eu não sei, eu não acho. Ai, é muito difícil ser crente. É. Seus caminhos são deliciosos. É uma bênção. Você tem que ser tão alegre, tão feliz, e pode ser que você até irrite os outros. Esse cara só anda alegre. Fica irritado com você. Vão querer fazer alguma coisa para você parar de rir, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é um rio que jorra de vida. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas de paz. Ele é árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que o retêm. Mantém aqui dentro, na tua vida. É maravilhoso. Provérbios 16, capítulo 16, 20, diz o seguinte: o que atenta para o ensino, acha o bem. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Esse é feliz. Provérbios 28, capítulo 13, versículo 13 e 14 diz: o que encobre as suas transgressões. E aqui, irmãos, vem uma palavra de Deus para nós hoje. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Muitas vezes nós estamos nos vales porque estamos, o quê? Cobrindo transgressões. Muitas vezes nós estamos em situações privilegiadas na vida porque transgredimos. Mas isso não vai trazer felicidade. Tal felicidade é simplesmente temporária, ela vai acabar. Mas aquilo que Deus nos dá é do alto, e tudo que vem do alto é permanente, aleluia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, aleluia. Mas o que endurece o coração, cairá no mal. Meu pai era assim. Você chegava para ele, como é que você está? Ele dava um sorriso desse tamanho para você assim. Estou muito bem. Cheio de dor. As pernas inchadas por causa do câncer. As pessoas iam lá morrendo de pena dele. E em 3 minutos, elas saíam confortadas e consoladas. E ele continuava sua alegria. Nada tirou a alegria do meu pai. É claro que algumas vezes ele gemia. É claro que algumas vezes ele não suportava a dor. E uma das experiências que ele passou, por isso que eu digo, queridos, que às vezes os nossos vales não podem nos prender. Eu me lembro que ele foi a Natal porque ele estava percebendo que a vida dele estava chegando no final. E ele quis fazer uma última visita e visitar os parentes, os irmãos, sobrinhos e tudo. E quando ele estava lá em Natal, ele estava falando isso comigo, foi algum tempinho, pouco antes dele falecer. E ele estava dizendo que naquela noite ele estava jantando e de repente todo mundo alegre, todo mundo feliz, mas meu pai estava sentindo tantas dores, as dores eram demais. E então ele pediu licença para eles, disse, olha, vocês me perdoem, mas eu vou subir, eu vou ficar no meu quarto. E ele subiu ali, e ele disse, Deus, tem misericórdia, tira de mim as dores, tira essas dores de mim, eu estou sofrendo muito. E ele disse que ele viu uma mão com um dedo assim, ó. E ele disse, meu filho, aquela mão veio e ela entrou com o dedo no meu coração e mexia o meu coração. E naquele momento, nenhuma dor mais no meu corpo, mas eram ondas de alegria que invadiam o meu ser. E eu sabia que Deus estava falando coisas comigo, mas eu não conseguia entender na minha mente. E então eu vi, quando aquele dedo foi saindo, e eu vi aquele dedo saindo, eu disse, não, Senhor, só um pouquinho mais. E aquele dedo retorna, e ele começa a mexer mais um pouquinho, e aquelas dores, aquelas coisas todas, é reposta por um sentimento de alegria profunda, e de certeza que o meu Redentor vive. Ele estava no quarto, minha irmã estava lá, ela estava lá com ele. E lá uma noite, meu primo, ele estava ali, de repente o coração dele foi parando. E meu primo, que é médico, cardiologista dele, levanta e fala com ele. E de repente ele olha para minha irmã e diz, ele partiu. Minha irmã segura no pé dele e chacoalha os pés dele, chama. E em poucos segundos ele abre os olhos novamente para ela. E fica fitando os olhos no canto do quarto, não foi isso? E ela falou, pai, o senhor está bem? E ele balançava a cabeça assim. E ela disse, mas pai, você está olhando para quê? Ele disse, me tire da cama e me põe uma cadeira ali naquele canto. Porque ele já não podia andar sozinho. Mas pai, o senhor está deitado, o senhor não pode levantar. Me tirem da cama, põe uma cadeira ali. Eu quero ficar ali. E aí puseram a cadeira, ele senta e ele fica olhando. E sabe o que ele estava olhando? Jesus, que sorria para ele. Nós não fazemos ideia o que é que está aqui. Nós não fazemos ideia o que os nossos olhos verão quando sairmos desse corpo, porque esse corpo para nós é como uma prisão que nos impede de ver a glória como ela é. É este corpo que sente,
É esse corpo que necessita, é esse corpo que está invadido, corrompido pelo pecado, que tem desejos por essas coisas, nos coloca nos vales mais profundos da nossa vida. E nos desejos de ter, nos desejos da gente se comparar, nos desejos da gente dizer por que o outro tem e eu não tenho, todas essas coisas. Mas olha, eu quero dizer para vocês que quando nós saímos deste corpo, nós vamos vê-lo face a face, e quando nós vemos ele face a face, ele vai olhar para você e dizer: eu sempre estive com você e eu nunca deixei você. E vai ser maravilhoso. E ele disse, olha, ele está aqui, ele está aqui. E de repente eles podem me pôr na cama de volta. Ele se foi. Dias depois, Jesus veio e aí levou. Uma morte para você. Não há vale que prenda você. Nós estamos seguros na mão do nosso Mestre. E eu quero dizer para vocês que Provérbios capítulo 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que nós estamos falando? Por que nós estamos chamando vocês aqui hoje? Por quê? Porque nós estamos aqui para profetizar em nome de Jesus. Há profecia nesta casa, há pão nesta casa, há vida nesta casa. Mas muitos estão impedidos de ver isso, porque estão mergulhados nos seus vales, nos seus problemas. E outros são impedidos de ver isso, porque já conquistaram muito, que já a casa de Deus não significa tanto para eles. Nós temos que encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. E o verdadeiro caminho da felicidade tem um nome: Jesus. Ele é a minha rocha, Ele é a minha segurança, Ele é o meu refúgio, Ele é tudo em todos. E eu quero te deixar um desafio hoje. Se você esteja no vale, ou se você esteja no melhor da tua vida, não importa. Não deixe que nenhuma destas duas circunstâncias afete isto que a palavra de Deus está dizendo. Mas viva, se você estiver no pico, como se você estivesse no vale. E viva no vale como se você estivesse no pico. Porque Deus chama a existência aquilo que não existe. Ele chama a existência. E se nós entendermos esses princípios de Deus, pode ter certeza que os nossos vales serão transformados em oásis. E os nossos picos serão transformados em plataformas de segurança. Deus é conosco. Deus está conosco. E Deus fará o que Ele diz que faz. Por isso eu deixei esse texto por último, para dizer para vocês que nós estamos aqui, em nome de Jesus, profetizando a vocês a bênção do Senhor Todo-Poderoso.